Olá a todos que estão nessa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos falando sobre orientação a objetos utilizando Java. Precisamente falaremos sobre membros e métodos de classe declarados com static. Na aula anterior apresentei a criação de uma classe que utiliza membros e métodos static. Nesta aula vou apresentar a importação de uma classe que contém membros e métodos static utilizando o modificador static na importação. Vamos ao Eclipse e ver o seu funcionamento. Para exemplo do import de uma classe que contém membros e métodos static, como é que se comporta para nós utilizarmos estes membros, estes métodos, eu criei uma classe chamada teste-cliente. Ela também contém um public static void main, para separar da classe usa-cliente que eu fiz na aula anterior, para deixar bem segregado aquilo que nós queremos apresentar. Eu fiz a importação, verifique import static br professor marcelo.exercício.cliente, porque a minha classe cliente que contém um membro, um método static, está dentro deste pacote. Eu coloquei ponto asterisco, isso é, vai me trazer todos os membros e todos os métodos static. Verifique, porque aqui está static. Veja que quando eu faço dessa forma, eu não preciso declarar nem objeto e nem utilizar o nome da classe com um ponto e depois o atributo ou método para fazer referência a ele. Eu posso chamá-lo direto, trabalhar direto com ele. Da mesma forma, na hora de apresentar, e aqui eu estou utilizando, eu criei um método chamado exibirfrase lá na classe cliente. Aqui está ele, só para apresentar a chamada de um método. Ele é static, o retorno dele é string e o nome dele é exibirfrase. O retorno dele então vai ser utilizando de métodos static. Vou voltar na classe teste cliente. Verifique que eu estou utilizando system.out.println, estou chamando direto o método exibirfrase. Não precisei nem colocar o cliente ponto, que é o nome da classe ponto, e depois me referenciar a um método ou um atributo que pertence a essa classe. Por que isso? Quando eu faço a importação dessa forma, os membros que são estáticos e os métodos que são estáticos da classe que eu estou importando comportam-se como se pertencessem à classe que está utilizando eles, nesse caso aqui, teste cliente. Então verifique se importarmos dessa forma, utilizando o modificador static, não podemos utilizar diretamente como eles pertencem à própria classe. Obrigado a todos que assistiram por mais essa videoaula. Nos vemos na próxima videoaula. Até a próxima.